Bom, pessoal, próxima questão aí, questão 21. Questão aí de binômio de Newton, né? Temos aí o seguinte produto. E ele está perguntando o menor dos possíveis coeficientes do termo x à oitava no desenvolvimento dessa bagaça aí, beleza? Então, qual a ideia aqui, né? Como a gente tem esse cara aqui se multiplicando 10 vezes, né? Imagina que a gente tem isso aqui, ó. A gente vai realizar aqui várias distributivas. Em cada distributiva, a gente vai escolher um dos três elementos de cada um desses fatores, né? Então, por exemplo, a gente pega o 2 e multiplica por x ao quadrado. Depois multiplica por 2. Então, a gente vai aqui montar um produto com 10 fatores, né? Sendo que cada um desses fatores aqui vai vir de um parêntesezinho desse. Para a gente formar x à oitava, a gente pode ter x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado. Aí a gente já tem o nosso x à oitava aqui, certo? E o restante a gente completa com 2, né? Porque você não vai colocar mais nenhum x ao cubo aqui, porque senão você vai sair do x à oitava. Então a gente tem que contar quantas vezes isso acontece. E a gente também tem que ver se existe outra possibilidade de acontecer x ao cubo, né? Ó, se a gente colocar x à oitava, né? Se a gente colocar 3x ao cubo no primeiro, não importa quantos x ao quadrado que a gente coloque aqui, ó, sempre vai dar um grau ímpar, né? Porque x ao cubo, se você adicionar um x ao quadrado, vai ficar x à quinta. Se você adicionar mais um x ao quadrado, vai ficar x à sétima. Mais um, x à nona. Então, se a gente tiver só um x ao cubo aqui, a gente não fecha x à oitava. Então, a gente tem que colocar outro. Aí que a gente já tem x à sexta. E aí você completa com x ao quadrado e o resto com 2. Porque você não quer mudar mais o grau, tá? E aí, se você colocasse 3x ao cubo aqui, já teria grau 9. Então, são essas duas possibilidades aqui de ter x ao cubo. A gente só tem que contar, então, quantos casos acontece e encontrar o coeficiente, né? Então, quantas vezes que isso aqui acontece, ó? Vai ser a permutação desses 10 elementos, tirando as repetições do x ao quadrado, né? E tirando as repetições do 2. Isso daqui, então, vai ser o número de vezes que isso acontece. E o que é isso? Isso é x ao quadrado à quarta vezes 2 à sexta. Então, o 2 à sexta ele vai contribuir para o coeficiente também. Beleza? Vamos fazer essa continha aqui, então. 10 fatorial dividido por 4 fatorial, 6 fatorial, vezes x à oitava, vezes 2 à sexta. 2 à sexta é 64, né? Então, o 10 fatorial, a gente pode simplificar com o 6 fatorial. Então, em cima vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, né? O 6 fatorial a gente corta. Dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E lembra do 64. Então, se a gente simplifica isso aí, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 64. Opa, multiplicado por 64, né? Dividido por 4, 3 e 2.
Então, isso aqui, ó, vai dar pra gente 13.440 x à oitava. Essa é a quantidade de vezes que o x à oitava acontece aqui. Agora, vamos olhar aqui esse outro caso. A gente vai ter que permutar 10 elementos, tirar duas repetições aqui de x ao cubo, tirar uma repetição de x ao quadrado e tirar 7 repetições de 2. Então, isso daqui é a quantidade de vezes que isso aqui se repete. E o que é isso aqui? Isso aí é 3x ao cubo ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes 2 à sétima. Então, a gente vai ter aqui 10 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial, 7 fatorial, vezes, ó, 9x à sexta, que junto com esse x ao quadrado fica x à oitava, e o 2 elevado a 7 aqui vai dar 128. Então, a gente tem 10 vezes 9 vezes 8, aí o 7 fatorial eu corto com esse, divido por 2, multiplico por 9, por 128, x à oitava. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 9 vezes 128, dividido por 2, dá 414.720 x à oitava. E ele pede, então, aí o menor dos coeficientes possíveis, né? O menor dos coeficientes possíveis vai ser esse, que é 13.440. Então, você já tem aí a alternativa C como resposta. Beleza? Essa é uma das questões difíceis, pessoal. Tá? O que ele pede aí não tá muito claro. Quando ele fala aí o menor dos coeficientes, né? Ele deixa entender que existem dois coeficientes diferentes, né? Ó. Né? Não gostei dessa questão. O jeito que ele pediu isso aqui foi meio zoado. Beleza? Enfim. Próxima questão. Questão 22. Sejam A e B números positivos, tais que o determinante da matriz vale 24. Então, primeiro a gente tem que descobrir aí, né, quanto que vale esse A e B aí. Para isso, a gente tem que resolver um determinante 4x4, né? E para resolver o determinante 4x4, a gente tem que reduzir a ordem dessa matriz, né? Porque se fosse 3x3 ainda dá para fazer na mão, mas a 4x4 não dá. Então, a gente pode estar aplicando aqui o teorema de Laplace, né? Ensinado aí no nosso capítulo sobre matrizes. Então, se você não lembra disso aqui, dá uma olhadinha lá. Mas o que o teorema de Laplace diz? Ele diz que você pode escolher aí uma fila da sua matriz, certo? Por exemplo, se a gente escolhe essa primeira fila aqui, que seria uma coluna, o determinante da matriz seria 1 vezes o cofator, mais 2 vezes o cofator, mais 1 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator. Então, é interessante a gente escolher aí a fila que contém o maior número de zeros, que no caso é essa. Né? Porque aí o determinante dessa matriz vai ser 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o seu cofator, mais 0 vezes o seu cofator, mais 1 vezes o seu cofator. Então, o 1, né? Ele é o elemento aí que está na linha 4, coluna 4. Então, o cofator dele vai ser o A44, né? O cofator, pessoal, ó, lembra como é que acha? Você ignora a linha e a coluna do 1 aqui, ó, e o que sobra vai ser aí parte do cofator.
Então, o cofator aqui seria esse determinante mais simples aqui, ó. O que falta para o cofator estar completo? Falta a gente descobrir o sinal que a gente vai colocar aqui, né? E lembra que o cofator desse cara é positivo, o desse aqui negativo. Desse aqui positivo, o desse aqui negativo, né? Cada passo que você vai dando, o sinal vai trocando. Positivo, negativo, positivo. Então, o cofator desse 1 aqui, ele é positivo. Isso aqui dá 24. E aí, se vocês perceberem que isso aqui é uma matriz triangular, né? O que é uma matriz triangular? É uma matriz aí que da diagonal para cima só tem 0, ou da diagonal para baixo. E o determinante de uma matriz triangular é apenas o produto da diagonal principal. Então aqui a gente tem que o produto A vezes B é 24. E aí ele quer que a gente determine então o determinante dessa outra matriz, que é raiz de B, raiz de 3, raiz de 2, raiz de A. O determinante vai ser raiz de AB menos raiz de 3 vezes 2. Né? A raiz de AB vai ser raiz de 24 menos a raiz de 6. 24 é 6 vezes 4. E 4, a raiz é 2. Então, 2 raiz de 6 menos raiz de 6 dá raiz de 6, letra D. Beleza? Então, apesar de assustar, né? É uma questão relativamente fácil. Até agora, a mais difícil que eu achei foi a última aqui, ó, 21. Mas essa daqui, se você soubesse Laplace, ó, você matava aqui o 4x4 na hora. Mesmo se você não soubesse aqui a matriz triangular, você podia fazer esse determinante que você achar que o A vezes B é 24. E depois é um determinante de uma 2x2, que é bem simples. Tá? Basicamente é isso. Questão 23. Geometria analítica, hein? Vamos ver aí o nível de dificuldade da questão de geometria analítica. Né? A 23 e a 24 são de geometria analítica. E a 25. Então, como vocês podem ver aí, né? 3 questões de geometria analítica na prova. Bem importante a matéria, né? Considere no plano cartesiano as retas R e S, dadas pelas equações. Então, a nossa reta R é 3x mais 3py mais p igual a 0. E a nossa reta S é px mais 9y menos 3 igual a 0. Isso aqui é um y. Baseado nessas informações, marque a alternativa incorreta. R e S são retas concorrentes se o P ele é diferente de 3. Bom, para elas serem concorrentes, pessoal, a gente tem que analisar aí a angulação delas, né? Então, se a gente aqui isolar o y nas duas, né? Vamos isolar aqui o y na equação da reta R. O 3py é igual a menos 3x menos p. Então, y é igual a menos 3x sobre 3p vai dar menos x sobre p. E menos p sobre menos 3 dividido por menos 3p vai dar, então, menos 1/3. Então, essa daqui é a nossa reta R. A nossa reta S, por sua vez, vai ser y, que é igual a menos px sobre 9,
mais 3 sobre 9. Então, como vocês podem perceber aqui, as duas retas, né, possuem coeficientes lineares diferentes, né? Isso significa que a reta R passa no menos 1/3 e a reta S passa aqui no 1/3. Então, essas retas elas não serão coincidentes, né? Então, se você olhar aí as alternativas, na D, ele está falando que RS são coincidentes para algum valor de P. A D é a falsa, com certeza, tá? Porque elas nunca serão coincidentes, porque elas passam por pontos diferentes só. Beleza? Então, uma reta ela pode estar assim e a outra pode estar assim. Elas podem até ser paralelas, mas elas não vão ser coincidentes. Então, a alternativa incorreta é a letra D. Tá? Mas vamos ver as outras alternativas, ó. Na A, ele fala que RS são concorrentes se o P ele é diferente de 3. Se o módulo de P, né? Elas vão ser concorrentes, pessoal, ó, se os coeficientes angulares forem diferentes, né? Então, a gente tem que falar que menos 1 sobre P é diferente de menos P sobre 9. Isso aqui, então, vai implicar em concorrência. Isso aqui é uma inequação, né, com sinal de diferente. Se a gente passar o P para lá e o 9 para lá, né, como menos 1 sobre P tem que ser diferente de menos P sobre 9, significa que 9 tem que ser diferente de P ao quadrado. Né? Já colocando aqui mais os dois lados. Então, 9 é diferente de P ao quadrado. Então, P ele tem que ser diferente de mais ou menos 3, né? Então, o módulo de P tem que ser diferente de 3. Então, essa daí ela é verdadeira. Se o módulo de P for diferente de 3, então as retas são concorrentes, porque isso aqui é igual a isso aqui, que implica em concorrência. Na letra B. Existe um valor de P para o qual a reta R é a equação do eixo das ordenadas e essa é perpendicular a R. Vamos ver. Se você quer que a sua reta R seja a equação do eixo das ordenadas, ó, o eixo das ordenadas, qual que é a equação? Né? O x tem que ser igual a zero. Beleza? Existe algum valor que faz o x ser igual a zero aqui? Para P? Zero, né? Se você jogar zero aqui no P, você acha que x é zero. E se o seu P é zero, a sua reta S vai ser y. Ó. Se o P é igual a zero, a reta R vai ser dada por x é igual a zero. E a reta S vai ser dada por 0 vezes x mais 9y menos 3 é igual a zero. Ó, vai ser dada aí por 1/3, né? Então, você teria aqui como reta R o eixo das ordenadas. E como reta S... É mais aqui, né? Seria aí como reta S 1/3. Então, elas seriam perpendiculares. E na C, R e S são paralelas distintas para dois valores reais de P. Então, se a gente quer que elas sejam paralelas, né? Basta a gente falar que isso aqui é igual, mesmo coeficiente angular. Então, quando o P ele for mais ou menos 3, elas serão paralelas, né? Você vai ter, então, aqui uma situação, por exemplo, em que isso aqui acontece. E outra situação que isso aqui acontece, né?
para os p's aí de mais ou menos 3. E daí tá basicamente resolvida, né? Então, mesmo que você não fizesse toda a análise de todos os itens, né? Só de você achar a equação reduzida aqui, você já via que elas passavam por pontos diferentes, então não podiam ser coincidentes para nenhum valor de P. Tá? Porque esse coeficiente linear ele nem depende de P. Então, se você fizesse só isso, você já conseguia achar uma alternativa para a questão. Bom, galera, última questão aí de hoje, né? O restante da prova a gente termina amanhã. Considere no plano cartesiano a circunferência lambda tangente à bissetriz dos quadrantes ímpares no ponto A11. Então, vamos desenhar aqui um eixo. A bissetriz, pessoal, dos quadrantes ímpares, quem que são os quadrantes ímpares? Ó, 1, 1. E a bissetriz vai pegar esse ângulo de 90 aqui do quadrante 1 e vai dividir em duas partes iguais a 45. Essa é a bissetriz, né? Ó. Você pode até não conhecer a bissetriz aí, mas se você acha esse ângulo de 45 e descobre que ela passa na origem, você pode muito bem achar a equação dela. Só que a equação da bissetriz é manjada, né? A equação da bissetriz dos quadrantes ímpares é a função identidade. Y é igual a x. E se a gente fizesse aqui a bissetriz dos quadrantes pares, ó, seria o y igual a menos x. Tá? Então, essa é a bissetriz. Ela está dividindo aqui o 90 graus em 45, 45. E aí, a gente então tem uma circunferência lambda tangente a essa bissetriz dos quadrantes ímpares no ponto A11. Ó, então esse ponto aqui, que é o 11, vamos chamar ele de ponto T, é onde a circunferência está tangenciando. E ele falou assim, ó, sabe-se também que a reta T, dada por x menos y mais 4 igual a 0, tangencia lambda no ponto B. Então, vamos dar uma analisada nessa reta T. Ó. Se a gente isola nosso y, dá x mais 4. Né? Isso significa ó, que essa reta T ela tem o mesmo coeficiente angular que a bissetriz, só que ela corta no 4. Então, ela vai cortar aqui no 4 e ela vai ser paralela à bissetriz. Então, essa daqui é a reta T, essa daqui é a bissetriz. E ele falou assim que a nossa circunferência, ela tangencia aí essa reta T no ponto B. Então, a gente vai ter aqui um pontinho B, ó. Né? E a gente vai ter a nossa circunferência aqui. Se a gente pegar o centro da circunferência, que vai estar bem aqui, ó, né? E ligar, a gente vai ter 90 graus aqui e 90 graus aqui. Então, 2 vezes o raio da nossa circunferência vai ser igual à distância entre a reta T e a bissetriz. Beleza? Então, a gente tem que calcular essa distância. Essa distância vai ser igual a 2 vezes ao raio, né? Para calcular a distância entre duas retas, conforme dito em geometria analítica, você vai pegar um ponto qualquer da reta B. Por exemplo, vamos pegar a origem, que é o ponto mais simples. E aí você calcula a distância da origem até a reta T. Tá? Então, vou calcular aqui a distância da origem até a reta T. Vamos aplicar aqui a fórmula da distância entre ponto e reta, que é o módulo da reta T substituindo aí x e y pelas coordenadas do centro,
do ponto que você quer a distância, né? Que no caso aqui é o centro do sistema de coordenadas, dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é 1, que é o que multiplica o x, e o b é menos 1, que é quem multiplica o y. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. A gente tem, então, que a nossa distância de O até T vai ser 4 dividido por raiz de 2, que você pode racionalizar e encontrar 2 raiz de 2. Então, essa distância aqui, ó, é 2 raiz de 2. Se você não sabe essa fórmula aqui, você também podia fazer por uma geometria, né? De repente, você descobre esse ponto aqui, né? E faz um Pitágoras aqui, alguma coisa assim. Então, quanto que vale o nosso raio? Se 2 raios é igual a 2 raiz de 2, significa que o nosso raio ele é raiz de 2. Muito bem. Achamos o raio. Agora que a gente conseguiu achar o raio, a gente pode achar o centro, né? Vou fazer aqui bem grande para ficar fácil de ver. A gente tem isso aqui. Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto 1, 1. O centro, pessoal, ó, ele vai estar aí a raiz de 2, né? Do ponto A. Então, a gente pode tentar aqui achar esse centro aí por geometria, né? Sabemos aqui que esse ângulo ele é um ângulo de 90. Deixa eu ver aqui uma maneira mais... Ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 45. Esse ângulo aqui, ele também é um ângulo de 45. E esse ângulozinho aqui também vai ser um ângulo de 45, porque tudo isso aqui é 90, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte. 45, raiz de 2 e 90. Então, isso aqui, ó, é um quadradinho dividido pela metade, né? É o triângulo retângulo isósceles, né, que vem aí do quadrado. Então, a gente sabe que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, a gente conclui aqui que o nosso L aqui é 1. Né? Você poderia também fazer trigonometria, tá? Tipo, o cateto oposto por hipotenusa dá o seno de 45, ou o cateto adjacente sobre hipotenusa dá o seno de 45. O importante é descobrir que essa distânciazinha aqui, ó, é 1. Então, o nosso desenho, ele tá meio errado, né? Porque o centro da circunferência, ele tá bem aqui, ó. O desenho correto seria assim. Nosso centro tá aqui. Tá vendo? Então, aqui a gente tem o ponto 1, 1. Aqui a gente tem o ponto. Você vai andar uma unidade para a esquerda e uma unidade para cima, né? Então, aqui vai ser o ponto 2, 0. O nosso centro, então, ele possui coordenadas aí x0 e y2. E o raio da nossa circunferência é raiz de 2. Então, a equação dela é x menos 0 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 2 ao quadrado. Então, daqui a gente tem x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 2. E essa é a equação da nossa circunferência. Beleza?
Aí, vamos para as alternativas, então. Ó. Aqui, então, é 1, 0, 2. O ponto B, que vai ser esse ponto aqui, ó, a gente vai subir uma unidade e andar uma para a esquerda, né? Então, as coordenadas de B vão ser -1, 3. A soma das coordenadas de B é igual a 3? Não. Então, a A ela é falsa. O ponto -1, 2 é exterior à lambda. -1, 2. -1, 2, pessoal. Vai estar aqui, né? Vai estar um pouquinho para dentro da circunferência. Para você calcular isso aqui, você também pode fazer a distância, né, desse ponto aí, -1, 2, até o centro da circunferência e checar se é menor que o raio. Você pode calcular essa distância aqui e ver se é menor que o raio. Só que, tipo assim, pela simetria do problema, ó o ponto 1, 2 aqui, ó. O ponto 1, 2, ele tá dentro da circunferência, porque o ponto 1, ele é tangente. Então, o ponto 1, 2, ele tá dentro. E por simetria, o -1, 2 também tá dentro. Então, ele é interior e não exterior à lambda. Na C, o ponto de lambda mais próximo da origem é o 0, 2 menos raiz de 2. Exatamente, né? Tudo daqui até aqui vale 2. E o raio é raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui vai ser 2 menos raiz de 2, que é o ponto mais próximo de lambda da origem. E, por último, a bissetriz dos quadrantes pares é exterior à lambda. A bissetriz dos quadrantes pares, pessoal, vai estar bem aqui, né? Pela simetria, ela vai ser tangente à circunferência também, tá? Pela simetria do problema. Então, você tem como alternativa aí letra C mesmo, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Se vocês ficaram com alguma dúvida em alguma questão, vocês me avisem. Na aula de amanhã, sexta-feira, eu trago o restante das questões, né? A gente faz da 25 a 32. E, como eu disse, tô deixando uma prova da SpaceX aí para vocês fazerem. E aí, semana que vem, a gente pega ela. Beleza? Então é isso, galera. Valeu aí pela aula. Até mais.